Por que a CIA não quer que você leia Um Estranho no Ninho, do Ken Kesey? Dramática, minha frase de abertura, hein? Mas ela tem uma base de realidade muito forte, porque o autor do Um Estranho no Ninho, ou One Flew Over the Cuckoo's Nest, no original, né, a obra que a gente está lendo esse mês aqui no Novels Advanced do A Book a Month, essa obra foi escrita pelo Ken Kesey em 1959, 1960 e publicada em 1962. Ao longo desse processo, ele participa por 6 meses em um estudo no Veterans Hospital em que ele tem que usar drogas psicodélicas, especialmente mescalina e LSD. O LSD, sim, esse mesmo do Lucy in the Sky with Diamond, nessa época ainda não era proibido e não era comercializado pelo mercado de drogas internacional. Ele tinha sido descoberto na Suíça alguns anos antes e se achava que talvez ele pudesse ser usado em terapia para pacientes psiquiátricos. Então, com a desculpa de estudar os efeitos disso em seres humanos, né? No Veterans Hospital, eles contratam basicamente uma série de indivíduos que são cobaias humanas que tomam LSD e descrevem as suas experiências. Eles são gravados, eles são estudados de várias formas. E o Ken Kesey é uma dessas pessoas. Ele recebia $25 ao dia ao longo de 6 meses para tomar essas drogas e relatar as suas experiências. O que ele não sabia, no entanto, é que esses experimentos eram, na verdade, um braço dos muitos de um projeto da CIA que se chamava MK-Ultra e que buscava, aí nos anos 60 e 70, ápice da Guerra Fria, buscava drogas que pudessem ser usadas e interrogatórios para extrair a verdade dos indivíduos sendo interrogados, ou então que pudessem ser usadas para manipular os indivíduos e talvez fazer com que eles fizessem coisas e depois eles não lembrassem e tal. Essa série de experimentos envolvia uma série de drogas, que era a parte em que o Ken Kesey estava envolvido, mas também haviam outros braços que lidavam com terapia de choque, terapia de insulina e outros tipos de tortura física e psicológica, várias delas que eram contra os direitos humanos, e justamente quando esses experimentos ilegais vêm a público a partir de 1973, há uma investigação do Congresso nos Estados Unidos, a CIA destrói muitos dos documentos, mas é obrigada a transformar vários deles em textos públicos, né, e mostrá-los ao Congresso americano. E é por isso que a gente sabe desse experimento hoje, que aparece em vários filmes, como por exemplo na série Stranger Things. A Eleven e o Vecna estão ligados, né, e são o resultado de uma outra série de experimentos ficcionais que estão ligados a esse projeto real MK-Ultra. A questão irônica pra caramba é que o LSD nesse momento era entendido como uma droga que tinha potencial para manipular e para oprimir os indivíduos. E o que acaba acontecendo é que o Ken Kesey e vários outros escritores, como Allen Ginsberg, o Jack Kerouac, o próprio Huxley, o autor do Brave New World, ele experimenta com drogas psicodélicas e ele é a pessoa que inventa o termo psicodélicas para se referir a essas drogas em que fazem com que você tenha visões muito loucas, e essas drogas acabam sendo adotadas pelos movimentos de contracultura dos anos 60, como, por exemplo, os hippies, né, que buscavam nelas, além da recreação e tal, buscavam também experiências místicas e transcendentais. Então, curiosamente, enquanto esses eram instrumentos que foram estudados pela CIA como formas de opressão, acabam, ironicamente, estando ligados ao seu completo oposto, né? Movimentos de liberação política e cultural contra a Guerra do Vietnã, pró-civil rights movements nos anos 60 nos Estados Unidos. Não deixa de ser uma ironia histórica muito interessante e acaba também servindo de base para essa obra maravilhosa que é o One Flew Over the Cuckoo's Nest, Um Estranho no Ninho, que quebra muitos tabus e que vai no cerne da contracultura dos anos 60. Essa é uma obra brilhante, um dos melhores romances do século XX, na minha opinião. Não perca a oportunidade de ler essa obra-prima e aprimorar o seu inglês com a gente aqui no A Book a Month. Um grande abraço.